Bom dia a todos. Bom dia a todos. Salve Maria, salve São José, paz e bem. Vamos iniciar a nossa quinta aula. Ressaltando já que nessa quinta aula não é que nós não vamos focar na questão da Santa Palavra, da Bíblia, mas nós vamos tratar um pouco mais sobre a veneração a São José. Então a palavra está aqui, mas não quer dizer que nós não vamos, não damos importância. Na verdade, nessa aula agora, nós vamos focar na questão da veneração. Lembrando que agora a gente vai falar sobre a questão da veneração, mas nós vamos falar mais sobre a questão de milagres e tudo mais na nossa última aula. Então, nosso tema de hoje, né, a quinta aula, é quem é São José? O patrocínio de São José. São José, modelo perfeito de veneração. Então, nós vamos trabalhar no livro de consagração, os 7 dias de entrega ao nosso Pai Espiritual, na página 29. Como eu já disse nas aulas anteriores, eu não estou seguindo a sequência exata do livro aqui, não diz respeito de forma alguma ao escritor, né, quem montou esse programa de consagração, mas dentro do que nós pretendíamos, eu achei melhor, dentro do que eu li, fazer uma alternância, certo? Então, nessa aula, nós vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José, salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo o mal. Amém. Estaremos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa aula, né, nos dará certeza dos momentos de dificuldades que podemos confiar em São José para solucionar os nossos maiores problemas. Olha para mim. Olha para ver se... Não, olha para mim aqui para ver se está filmando tudo certinho. Confere aí para mim. Só conferir aqui, pessoal, ver se não está cortando a imagem. Filmagem profissional, tudo assim, tem um tanto de gente atrás ali, né? Tem milhares de pessoas. As outras vezes era eu só, hoje eu tenho um ajudante, né? Minha esposa, aqui. Então é isso aí, vamos seguindo. Então, pegando aí, a primeira coisa que eu queria falar é uma citação do livro do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos nossos olhos. Então, Deus ele vai fazer dentro da nossa necessidade, dentro do que nós precisamos, e nos dará o essencial. E São José agirá justamente nisso. Então, a veneração a ele veio justamente nesse sentido. São José não vai pedir a Deus nada além daquilo que for necessário a gente. Mas o que for necessário, né, ele vai estar pedindo a Jesus. E a igreja, entendendo isso, nesse sentido, ela né, preferiu, né, e pela graça divina e pela orientação do Espírito Santo, determinar algumas datas, inclusive, sobre a veneração a São José. Então, nós não estamos inventando nada, é tudo dentro do que a Santa Igreja determina. Então, vamos trabalhar e falar mais as datas, inclusive muitas datas dessas aqui que a gente vai estar citando. É interessante porque nem eu sabia, né? Depois eu fui ler mais a fundo sobre a questão de São José, estudar, e aí eu fui saber essas datas. Algumas coisas a gente achou na internet, né, acha dentro da própria Wikipédia e alguns outros sites, mas o interessante foi o livro, né, do padre Donald Calloway, porque ele fez, né, um organograma assim, bem detalhado desses últimos 150 anos, colocando cada data importante referente à questão de São José, inclusive fundações de igrejas e tudo mais, e a gente vai falar sobre isso aqui, nós vamos falar sobre isso aqui, ok?
Pessoal, então vamos tratar a primeira coisa, pegando o livro de consagração, ele nos fala assim: Deus exige bastante de ti, mas te favorecerá abundantemente na terra e te exaltará se imitares São José em suas virtudes. Quem falou isso foi São José Sebastião Pelquizar. Ou seja, Deus nos exige muito, né, como ele falou, mas sempre nos favorecerá na terra, né, sempre que a gente imitar São José da mesma forma que nós imitamos Nossa Senhora e as virtudes de Nossa Senhora, e tantas graças nós alcançamos. No livro aqui, ele vai falar da passagem de Mateus 2, de 13 a 15. Inclusive, nós já lemos anteriormente aqui, né, que é a passagem de São José indo para o Egito juntamente com Nossa Senhora. Então, não é que nós não vamos focar, mas e a palavra não importa a repetição, né? Mas nesse momento agora vamos ver que nós vamos ficar mais focado um pouco na questão histórica da veneração a São José, e usando, né, a palavra dos santos e dos papas também. Então, o Papa, eu vou ler aqui um texto, o Papa João Paulo II escreveu a encíclica Eclésia da Eucaristia, né, cujo item inicial diz que a Igreja vive a Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. E mais, né, diz que o mistério pascal nasce a Igreja. Por isso mesmo a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada no centro da vida eclesial. Assim, a Igreja existe para celebrar a Eucaristia, e é ela quem dá a vida à Igreja, ou seja, uma dependência mútua entre ambas. Então, resumindo, né, a Igreja existe porque temos que ter a Eucaristia. E a Eucaristia existe para nos dar a salvação. Então, a Igreja ela não existe sem a Eucaristia. E a Eucaristia existe porque a Igreja existe. Muitas vezes nós vemos pessoas falar, ou muitas vezes nós falamos até da nossa boca, e pensamos assim, mas questionamento das pessoas, por que Eucaristia, por que isso, por que aquilo, é só um pão, tal. Só que quem crê na palavra sabemos que Jesus morreu e ele falou, eu sou o corpo, eu sou o sangue. Então se a igreja celebra isso, esse culto, ele está celebrando o corpo e sangue. Automaticamente São José e Nossa Senhora, quando protegeram Jesus, criaram Jesus, conduziram Jesus, eles nos conduziram para esse momento, que é tanto do corpo e sangue como da cruz. Então Jesus morreu em corpo e sangue para nos dar o corpo e sangue. Então aquela carne que foi cortada e aquele sangue que foi derramado foi para nossa salvação. Se não existisse isso, a igreja também não teria existência, por se dizer, até porque Jesus ele falou com os apóstolos, vão evangelizar, inclusive está lá em Mateus, né, não leve nada, vão, visitem, etc, tudo mais, vão em vários lugares, evangelizem, preguem, os milagres aconteceram, mas quando eles retomam daquele processo inicial, Jesus mostrou que existiu um milagre, mas só que Jesus não estaria ali todo o tempo. Então quando Jesus saiu, que Jesus foi, né, para o monte rezar, ele já clamava a Deus justamente que desse força para ele vivenciar isso. Então nós não podemos fazer como os apóstolos, dormirmos, né? Naquele momento ali a gente teria que estar acordado, a gente dormiu. E quando eu falo dormir, no sentido amplo da coisa, porque nós católicos dormimos muito. Não dormir do trabalho, do cansaço ou dentro da celebração. Nós dormimos no sentido de não valorizarmos verdadeiramente a Eucaristia, tratamos a Eucaristia como se fosse um pão qualquer. Vou dar um exemplo simples aqui. A Santa Missa, a igreja determina a comunhão com a boca, de preferência de joelho, a não ser aquelas exceções das pessoas que não têm condição. Mas, na época de doenças, né, a igreja colocou a questão de comunhão com a mão, ou mesmo questão de cuidados. Só que, se nós pegarmos em relação à higiene, a mão nossa é muito mais suja. A gente pega no banco, a gente pega numa coisa, pega no outro. Então, a ideia, né, de se comungar com a mão seria um caso extremo, seria o último caso, e nós teríamos que, pela lógica, lamber nossas mãos, para que não caísse nenhuma partícula ali. Então, o ideal da comunhão com a boca é porque você tem um contato direto com Jesus, recebe Jesus diretamente, sem contaminação. E no geral, a maioria das pessoas vão acabando de comungar e sacode a mão, e limpa e joga. Só que em cada partícula daquela Jesus está. Se nós cremos que em cada hóstia Jesus está, porque naquela migalha nós não cremos também? Outro exemplo simples, inclusive entra na questão do cuidado de São José.
E aí volto na frase, né, do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos nossos olhos. Se eu comunguei Jesus, eu passo na frente do altar quando Jesus está em processo, está ali consagrado, eu me ajoelho, né, que o certo é ajoelhar, né, eu bato meu joelho no chão, ou então faço uma vênia profunda, né, é dobrar o corpo totalmente para aqueles que não podem ajoelhar, mas a maioria passa como se nada acontecesse. Quando o ministro passa com Jesus Eucarístico, o que a maioria faz? Como se não existisse Jesus ali mais. Só que é engraçado que quando você tem um culto, a palavra, o culto, né, no culto não há o processo de consagração, porque nós já temos Jesus consagrado. Não quer dizer que não deixa de ser uma celebração, justamente porque Jesus Eucarístico está ali. E aí nós nos ajoelhamos, nós fazemos um momento de oração, de adoração e tudo mais, da mesma forma quando é exposto o Santíssimo, mas se o ministro passar aqui agora levando uma hóstia para um doente, mesmo que coberto, Jesus está ali, da mesma forma que está no sacrário. E nós não temos esse zelo, esse cuidado. Todo mundo, como se ninguém estivesse passando ali. Então imagina você ver Jesus entrando, né, em Jerusalém, todo mundo ali abanando, né, as folhas, né, os galhos e tudo mais, no momento de ramos ali, e venerando a Jesus na entrada da cidade. Mas no dia a dia nós não fazemos isso. Então São José, ele vem justamente para nos ensinar essa veneração. Nossa Senhora, em todas as aparições, quando Nossa Senhora fala para rezar o texto, para venerá-la, ela sempre fala, né, que é para elevar a Cristo, é para levar Jesus, nunca que ela é superior a Jesus, da mesma forma que São José não é. Então a veneração propriamente dita, ela é justamente para nos conduzir esse caminho, né, direto à salvação. E São José, ele fez muito bem isso, né, cuidou da Eucaristia, cuidou de Jesus Eucarístico. Inclusive, dentro do processo de veneração de São José, vai aparecer muito São José, né, como protetor dos moribundos mortos, porque fala-se na história, né, não é uma coisa determinante exata, mas algumas coisas no decorrer da história fala-se que José talvez morreu, né, no colo de Jesus, junto com Nossa Senhora ali, e Jesus, né, limpou seu pai ali, José, ele ungiu São José, né, com os olhos ali, cuidou. Inclusive tem algumas imagens de artistas, né, que colocam José deitado no colo de Jesus ali, outros Jesus limpando ele, e sempre as três figuras da Santíssima Sagrada Família aí, né, que é José, Nossa Senhora e Jesus. Então a questão da veneração, ela vem justamente porque desse respeito que José teve com Jesus, e automaticamente Jesus, com certeza, isso é sem sombra de dúvida, teve com relação ao seu pai físico, carnal, que é São José. Então, dentro do processo de veneração, nós vamos falar agora aí os primeiros registros que se teve, né, de veneração a São José foi datado aí do ano 800 depois de Cristo aí. Então referências começaram a falar no ano 800, né, de educação, de algumas coisas que se ensinavam, inclusive colocando São José como educador e guardião do Senhor. Já no ano nono, no século IX ali, continuaram, né, a crescer até o século XIV. Inclusive São Tomás de Aquino, né, ele discute a necessidade da presença de São José na encarnação ali com Maria, né, casada, porque é aquilo que nós já falamos na aula anterior. Se São José não tivesse tido a postura de homem e assumido Nossa Senhora, ele na época Nossa Senhora seria apedrejada e seria morta, né? Então Jesus e Nossa Senhora necessitavam dos cuidados da proteção de um pai humano. No século XV, né, as medidas tomadas aí por São Bernardino de Sena, né, e alguns outros amigos que escreveram, né, sobre as considerações sobre São José, e pregou sermões sobre São José no Conselho de Constança. E seguindo aí, em 1800, aí a gente sai do século XV, nós já fomos lá para o século XIX, que vai falar, né, que o Papa Leão XIII emitiu a promessa encíclica Quanquam Pluris, né, que pedir aos católicos se rezar sobre São José. E aí ele determinou São José como patrono da igreja, né, e todos os desafios que a igreja enfrentava e enfrentaria. E a partir daí começou-se a estudar e falar mais sobre São José, inclusive sobre a questão, né, da josefologia, que seria o estudo histológico específico sobre São José. Também nós temos a Mariologia, nós temos a Josefologia. E aí, em 1989,
o Papa João Paulo II emitiu a carta, né, Redemptione Custom, guardião do Redentor, né, que representava o papel de São José no plano da redenção. E na parte dos documentos emitidos, né, ele colocou também a presença da questão de Nossa Senhora. Então, juntamente com a Virgem Maria e o Menino Jesus, José é um dos 3 membros da Sagrada Família, como aparece na narrativa do próprio Evangelho, né, da Sagrada Escritura. E a veneração, né, a formar a Sagrada Família começou no século XII, né, com François de Laval. Em 1962, o Papa João XXIII, né, inseriu o nome de São José no cânon da missa imediatamente após o da Virgem. Então, naquele momento da oração eucarística que fala sobre a Virgem Maria, né, ele incluiu sobre São José também. Então, quando fala a Virgem Maria, a gente faz, né, o ato de veneração ali, que é a vênia simples, e aí incluiu posteriormente a Virgem Maria e São José. E no ano de 2013, o Papa Francisco, né, incluiu nas outras demais 3 orações eucarísticas. Inclusive, eu faço um adendo aqui muito importante sobre isso, porque nas orações eucarísticas nós fazemos a veneração a Nossa Senhora, que é importantíssimo. Quando se fala, né, da Santíssima Trindade, a gente tem que fazer, muitas vezes o pessoal fica até fazendo, balançando a cabeça para tudo lá, e não é por mal ou falta de conhecimento, né? Lembrando que algumas orações lá que o padre faz, que ele abaixa a cabeça, que ele levanta os braços, que ele faz o nome do Pai, aquilo se refere a orações próprias para o sacerdote que estão no missal. Então não é que o povo tem que repetir. Já nesses momentos que fala-se da Santíssima Trindade, temos que fazer sim, por respeito à Santíssima Trindade, da mesma maneira quando é citada a Nossa Senhora. Só que São José, muitas vezes, ele é deixado de lado nesse sentido. E aí, nesse processo que foi colocado na oração eucarística, inclusive eu passei a fazer isso porque eu também não fazia. Quando falava, né, Virgem Maria, eu fazia a vênia. Aí em seguida vem São José. Então, para não ter que fazer 2 vezes, né, então eu fiz Virgem Maria, São José. Eu mantenho, né, a postura abaixada e depois eu levanto. É a mesma coisa quando o rei passava, na época dos reinados, né, as pessoas, né, abaixam a cabeça pro rei. Depois que o rei passa, se levanta novamente. Então, esse mesmo processo nós fazemos, né, para rainha dos homens e o rei dos homens, os verdadeiros reis, né, que é a Virgem Maria e São José. E eu falo reis porque Jesus nasceu da descendência de reis, porque sua família também vinha da descendência de reis. Então, o filho de reis, né, ele é um príncipe e se torna rei também. Então, quando nós falamos de Jesus é o rei dos reis, né, e ele realmente é o rei dos reis, não tão Nossa Senhora e São José são reis, mas nunca serão reis superiores ao filho, porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, pegando, né, quando nós falamos do processo de veneração desse respeito, ontem, inclusive vendo a pregação do padre no encontro que eu estava aqui, eu lembrei ele falando uma coisa que até eu tinha esquecido, e a gente vai escutando, a gente estuda, às vezes no decorrer, a gente esquece, né, que é a questão de Judas. Judas, ele não falava, tratava Jesus como Senhor, ele tratava Jesus como mestre. O mestre a gente pode ter vários, né, mas o Senhor vai ser um só. Então, quando ele não tratava Jesus como Senhor, ele não tratava dentro da autoridade, do respeito que Jesus deveria, né, e tinha e devia se dar. Então, tratava ele como mestre, ele podia mudar, como a gente vê muitas pessoas hoje mudando de religião. Eu não gosto, eu não agrado, eu não fui acolhido, por isso, aquilo, né? Então, como nós falamos, a igreja ela não está perdendo fiéis, ela está deixando os infiéis. Os fiéis continuam e se mantêm. Tanto é que no Brasil, infelizmente, né, nos últimos estudos aí do IBGE, vai se ver que nós reduzimos aí muito a quantidade de pessoas católicas no país, em torno aí hoje seria 50% somente da população, que na verdade, se a gente fosse olhar fielmente que são católicos, desses aí, se nós tirarmos 10% é muito, o restante é os católicos de IBGE mesmo, são os números. E por que eu estou falando isso aqui, não falando mal de ninguém, né, criticar? É que na verdade nós não damos a verdadeira intenção, atenção e devoção ao que a igreja determina, o que a igreja escreve dentro do seu magistério, dentro da sagrada tradição e da palavra. Então, os 3 pilares. Se nós temos a sagrada tradição e o magistério, se os santos vão falar que nós temos que venerar São José pelo respeito que Deus deu a ele, e aqui nós não estamos falando da igreja, que Deus deu a ele,
e o próprio Cristo conviveu, conduziu ele ali junto, né? Que ele criava Jesus, mas Jesus, né, com sua divindade, estava ali junto também. Então, como que nós não vamos seguir? E aí, dentro da tradição, as imagens que vêm de São José, desde quadros a imagem de gesso, de madeira, o que seja, mantém-se algumas coisas, né? Como, por exemplo, do lírio, que nós já falamos na aula anterior, que é justamente para mostrar essa força de São José, mas ao mesmo tempo também da pureza, né? Que é o branco que tem do lírio ali. E uma coisa interessante que eu vi esses dias numa imagem de São José que eu achei bacana, que foi de Nossa Senhora pisando na serpente, assim um pouquinho assim no meio, né, tá São José com um cajado batendo próximo à cabeça da serpente. Na ponta do cajado tinha os lírios e Jesus do lado carregando a cruz. Então essa imagem para mim foi muito interessante porque achei bonita, porque mostrou a representação da importância de cada um da Sagrada Família, da família de Nazaré ali dentro da vontade divina, da vontade de Deus. Então Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente ali, está ali junto com Jesus e São José, dentro da vontade do que Deus determinou. São José está ali também para esmagar a serpente, mas coloca ele inclusive ao centro, e não tirando Jesus do centro, mas como ele cabeça da família, ali como sustentáculo da família, e Jesus carregando a sua cruz. Mas São José e Nossa Senhora estavam ali do lado, porque se não fosse eles, Jesus não teria carregado a cruz, como nós já dissemos, né? Então, seguindo aí, nós vamos ver a importância, né, que São José tem nesse processo. E então, além dessa inclusão, em 2021 nós tivemos a definição do ano, né, exclusivamente tratada a São José dentro da igreja. Não que nós deixamos Nossa Senhora, os santos e Jesus de forma alguma, Jesus em primeiro lugar sempre, mas foi para a gente entender, falar um pouco mais sobre São José e voltar justamente a essa veneração que se vinha de alguns tempos. Voltando um pouco aqui na questão da história, né, em 1870 o Papa Pio IX declarou José o patrono da igreja. Então foi nessa época, né, que foi definido exatamente, né, instituiu outra festa, né, a solenidade da oitava, que é realizada em homenagem na quarta-feira, segunda semana após a Páscoa. Depois ela foi substituída no calendário romano, né, em 1955, pela festa de São José, a ser comemorada em 1º de maio. Né? Então a data definida aí foi a data mesmo Dia Internacional dos Trabalhadores, mesmo que era algo comemorado de forma secular, mas como São José é patrono do trabalho, foi colocado ele nesse dia, nessa data de 1º de maio, né, como homem, né, da família ali, de paciência, persistência, coragem e também de muito trabalho duro. Então, inclusive, a paróquia São José Operário, aqui, qual nós pertencemos, ela comemora todo dia 1º de maio, né, o dia de São José Operário, inclusive a festa do padroeiro da época, né. Então, nesse processo, algumas vezes muda um pouco ali o período, mas geralmente é sempre no mesmo data ali da questão do 1º de maio, né. O Papa Pio IX, né, declarou também São José como protetor da igreja, além de patrono, né, patrocinar os doentes e a morte feliz, devido à crença, né, que ele morreu nos braços ali de Jesus e Maria, como a gente já falava, né. Então, ele é um modelo de pai, né, e também tornou-se patrono de várias dioceses e lugares. Então, vários lugares do Brasil e do mundo tem São José como patrono ali. E aí a gente tem várias imagens, né, venenadas de São José receberam coroação canônica, né, do Papa. Alguns vão ter o lírio, o nardo junto ali, que representa a castidade e a pureza de São José, juntamente com o estudo da Mariologia, né, e na década de 50, né, começou a se formar grupos e cresceu mais sobre a questão da Josefologia. Então, nós percebemos que em cerca de 100 e poucos anos aí, nós começamos a falar mais sobre a questão de São José, mas que infelizmente só de uns 70 e poucos anos para cá cresceu-se mais, inclusive, sobre a questão do estudo em si da teologia sobre São José. Então, São José, ele é o padroeiro da Igreja Católica, né, da Bélgica, do Canadá, dos carpinteiros, na China e familiares e pais, né. Também é padroeiro dos trabalhadores da família, né, sendo que é um dos mais populares entre os católicos, inclusive no Brasil. Uma em cada 9 cidades brasileiras possui o nome do santo. Trata-se de 11%, né, dos 652, dos 5 mil e tantos municípios que tem no Brasil. Então, 652 municípios, eles têm o nome de São José, levam o nome de São José, né. Isso é conforme os dados do IBGE. E
né, o banco de nomes aí apresenta, né, ele citado 60 vezes. Então, no século IX, quando o Papa Leão XIII consagrou o mês de outubro ao Rosário, título a qual Maria, né, chamou a si mesmo em Fátima, nessa mesma encíclica, né, que é a Concludis Plures, ele coloca a devoção a São José, né, e pediu que os cristãos invocassem constantemente a grande devoção, a confiança, né, junto com a Mãe de Deus, seu esposo também. Então, por que era importante a devoção, né, escreveu o Papa. Ofereceu-se uma oração ao Santo Custódio para que fosse recitada depois do Rosário durante o mês de outubro. Então, durante o mês de outubro, né, a gente fazia recitação durante o Rosário. A gente deveria manter isso, deveria se ter, mas infelizmente se perdeu, né? Então, antes de ler sobre a questão da aparição de Fátima aqui, a gente tem que destacar que, inclusive, é comemorado o dia de São José além do dia 1º, né, dia 19 de março. Tem sido a principal data, inclusive alguns coloca como carpinteiro e tudo mais, mas seria São José em si, né? Tanto o cristianismo, né, ocidental, desde o século X comemora nessa data aí, também comemorado pelos católicos, anglicanos, luteranos e outras denominações, né? Inclusive a Igreja Oriental Ortodoxa, né, da Natividade de Cristo e outras aí comemora nesse período também de 19 de março. Então, um fato importante sobre a questão da veneração de São José, que nós podemos destacar, veio sobre a aparição, né, de Nossa Senhora em Fátima. A gente tem lá o ciclo mariano, ano de aparições de Nossa Senhora, no ano de 1917. Então, na Cova da Iria, dia 13 de outubro de 1917. Vai falar lá, né, desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol José, com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se essa aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Então, isso aí está nas memórias, né, da irmã Lúcia, 14ª edição aí, do secretariado dos pastorinhos e tudo mais, em relação à documentação de Fátima. Então, mais de 2 séculos antes, na solenidade da Anunciação, Santa Gertrudes, a Grande, teve uma visão em que Nossa Senhora revelou a glória de São José. E Santa Gertrudes dizia o seguinte: eu vi o céu aberto e São José sentado num trono magnífico. Senti-me maravilhosamente tocada, quando, cada vez que seu nome era mencionado, todos os santos se inclinavam profundamente a ele, mostrando pela serenidade e doçura de seus olhares que eles se alegravam com ele por sua elevada dignidade. Então, nas duas aparições que nós temos aqui, tanto a de Fátima como para Santa Gertrudes, a visão que ela teve, vemos que São José está ali na presença, né, da família de Nazaré, juntamente com Jesus e Nossa Senhora. São José, ele quando aparece a Fátima, esse exemplo do menino ali, né, que abençoa o mundo e faz os gestos, né, mas você vê que São José, Jesus está no colo de São José. Então, quando nós pegamos a imagem de São José com Jesus no colo, representa justamente essa imagem de Fátima e mostra que José está ali presente, mas mais do que isso, ele continua protegendo a Jesus e nos guiando a Jesus. Então, quando nós nos colocamos a devoção São José como esse ato de consagração, é justamente para que nós tenhamos a exemplo dele, as virtudes dele, como viu a Santa Gertrudes, né? E por isso que todos os santos se inclinavam, tinham esse respeito, esse carinho com São José, e é o que nós devemos ter também. Então, quando eu falei lá, né, de nós nos prostarmos na Santa Missa e durante o processo da nossa vida, termos São José como um espelho realmente de virtude e nos leve realmente a Jesus dentro desse processo. Nós não podemos deixar que São José fique de lado. Muitas vezes colocamos várias outras coisas mais importantes na nossa vida e que no final muitas vezes são desnecessárias, e as pequenas coisas se fazem mais necessárias. Então, a mesma coisa, eu volto lá, né, na frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos nossos olhos. Então, quem sabe o essencial para a nossa vida é o Senhor. E se dentro desse processo São José puder nos ajudar a conduzir para isso, será maravilhoso, né?
um milagre do cordão de ouro, né? Um dos milagres atribuídos ao santo aconteceu no século XVII, na Bélgica. A freira Isabel Silevorts, né, sofria de cálculo renal quando pediu que um sacerdote benzesse um cordão com 7 nós e o amarrasse em seu corpo. Ela largou os remédios, fez uma novena para São José e se curou. A igreja permite a devoção ao cordão. Os milagres e veneração se dá por São José ser um homem justo de fé, o que nos diz os santos sobre isso. E aí nós vamos ler aqui um pouco sobre o que os santos vão falar. Ambrósio e Agostinho. Então Santo Ambrósio, né, vai falar, né, mãe do Senhor fecunda no seio pelo mistério do Espírito Santo. E coloca São José, né, como um homem justo e incapaz de se contaminar. Logo que Nossa Senhora também era fecunda no mistério e não se contaminou. Então esse comentário foi feito durante o clássico Evangelho, dentro do século em 417 pelo Santo Agostinho, no Sermão. E dentro disso, né, várias coisas sobre José. José é descrito como um homem altamente justo, tão justo quando supôs que Maria tivesse adulterado, não quis denunciá-la e nem expô-la ao público cruel, decidiu deixá-la discretamente para que não quisesse puni-la, né, tão pouco acusá-la. E aí ele vai falar o seguinte, né, Santo Agostinho, no discurso: muitos perdoam as mulheres adúlteras, impelidas pelo amor carnal, querendo tê-las mesmo adúlteras, como um esposo de aproveitá-las para satisfazer a própria paixão carnal. Este marido justo, ao contrário, não quer tê-la o seu deleite, pois não tem nada de carnal, assim como não quer nem mesmo puni-la o seu perdão, portanto é unicamente inspirado pela misericórdia. Então nós falamos de Jesus misericordioso, de Deus misericordioso. Nós vemos nas palavras de Santo Agostinho que José também teve essa misericórdia, não a misericórdia divina do Pai, mas a misericórdia humana mesmo do homem. E claro que tem a divindade, mas São José não deixou de ser humano. E isso é interessante, pensando aqui comigo, eu me lembrei da passagem de Maria Madalena, que quem sabe talvez pelo próprio exemplo que José deu ali naquele momento, para Nossa Senhora, e Jesus sabendo disso, Jesus não teve esse mesmo pensamento naquele momento. Não estou questionando a divindade de Jesus de forma alguma, gente. Mas eu falo que Santo Agostinho, né, no discurso lá 51, ele concordava com os evangelhos de Mateus e Lucas, né, em relação à genealogia de Nosso Senhor. E São José, ele tinha essa vocação de rei, mas não só o título, mas também nas atitudes. Então talvez Jesus, pegando esse exemplo do pai ali naquele momento, ele viu que Maria Madalena não era digna de ser julgada, justamente porque ninguém é digno totalmente. Quem é que não tem pecados, né? Tanto é que Jesus fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Então Agostinho, né, ele fala ali sobre a luz do significado da paternidade de São José, né? Queria demonstrar que Jesus não nasceu pela descendência carnal de José, uma vez que ele encontrava angustiado, porque não sabia como a esposa pudesse estar grávida, para atestar a não paternidade de José. Então Agostinho cita, né, o desaparecimento de Jesus no templo, quando diz: não sabieis que devo estar na casa de meu pai. Aí responde assim: porque o Filho de Deus estava no templo de Deus. Aquele templo de fato não era de José, mas de Deus. Como Maria dissera: teu pai e eu aflitos te procurávamos. E ele responde: não sabieis que devo estar na casa de meu pai. Na realidade, ele não queria fazer acreditar que fosse filho deles, sem que fosse ao mesmo tempo. Filho de Deus, na verdade, enquanto filho de Deus, ele é sempre tal e é criador de seus próprios pais. Enquanto filho do homem, por outro lado, a partir de um dado tempo, nascido da Virgem, sem consorte, tinha um pai e uma mãe. E aí Santo Agostinho, né, ele afirma, né, que São José, ele tinha um pai e uma mãe. Jesus tinha um pai e uma mãe, que era José e Maria. E Jesus naquele momento ali não quis respeitar de forma alguma, só falando que tem um momento humano, né, mas tem um momento do Pai Celestial, que é a mesma coisa quando um filho ele vai para uma vocação sacerdotal ou missionária e religiosa e tudo mais ali. Da mesma maneira, a mulher que escolhe, né, um convento, ou a pessoa também que sai para se casar, que tem um matrimônio, que é muito importante também, são vocações. E a vocação de Jesus era fazer a vontade do Pai, do Senhor, nosso Deus. E Maria e José mesmo ali conhecendo, sabendo que ele era o próprio Salvador, mas eles tinham ele também com a questão humana. E justamente por tê-lo também sobre a questão humana,
naquele momento ali eles interpelam Jesus. E não é que eles respeitaram e Jesus respeitou a eles, né? Então, Agostinho sente, porém, a necessidade de dizer que Jesus não rejeita José como seu pai, e, na verdade, sublinha como o jovem nazareno comportava-se durante a própria adolescência, submetido a seus pais, tanto Maria quanto a José. Para Agostinho, é muito importante explicar aqui a paternidade de José, visto que as gerações são contadas segundo a sua linhagem, e não segundo a de Maria. Enumeremos, por isso, as gerações ao longo da linhagem de José, porque ao mesmo modo que é um casto marido, é também um casto pai. Epifânio, né, o bispo da Salamina, né, ele, em sua obra em 374 e 375, ele tornou José como, falava, né, que ele era pai de Tiago, de 3 irmãos, de 2 irmãs e tudo mais, né. Tiago e seus irmãos não eram filhos de Maria, mas filho de José, em outro casamento antes, depois que a primeira esposa de José morreu, né. Só que isso aqui, dentro que nós já falamos nas aulas anteriores, é a questão de muitos livros que a gente chama como apócrifos, e dentro desse processo não é que não tenha valor esses livros, inclusive muitos deles são utilizados, estudos, entra na questão da tradição da igreja, mas muitas coisas no decorrer foi se provando que não são reais, ou outras que não têm uma afirmação concreta. E justamente nesse sentido, a igreja não aceita sobre a questão do parentesco dos 3 irmãos ali, né, que seriam de Tiago e os outros, né, José, Simeão e Judas, justamente porque na própria palavra os evangelistas vão falar de muitos desses aí como sendo filho de tal pessoa. Então, se a igreja concordasse nesse sentido, não teria problema, a gente não deixaria de venerar São José. Pelo contrário, se a mãe deles morrer, ele continuou cuidando, e mesmo assim cuidou com tanta ênfase, tanto amor de Jesus, mas aí a gente contradizeria, né, a própria palavra, dentro do que fala a genealogia de Jesus juntamente com São José de Nossa Senhora. Então, o que nós estávamos lendo anterior sobre a questão de Santo Agostinho falando é justamente nesse sentido, né, que Jesus ele foi um homem casto, José foi um homem casto também. Por isso que tem o respeito da igreja. Então, não acredita-se que ele tenha tido outra esposa e nem que ele tenha tido, né, outros filhos, né? Da mesma forma que fala, né, que outras pessoas eram irmãos de José e etc e tal. Inclusive eu estou colocando isso aqui nos textos, gente, justamente para deixar claro, né, nós não estamos aqui para fingir nem esconder nada dentro do que está na história, até para tirar as dúvidas realmente de todos, e aí vai ter citações aqui, né, São Cromácia e outros também, certo? Não vou ler todos esses aqui, né, mas o que a gente tem que entender é que muitas vezes os livros apócrifos, né, destoam sobre a vida de São José ali, da mesma forma sobre a vida de Nossa Senhora, de Jesus. Então, muitos desses, inclusive, nem viveram, nem tiveram a convivência, nem viveram diretamente com Jesus, tiveram convivência ali para falar qualquer coisa. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o que São Mateus fala, dentro de Mateus que conviveu com Jesus, né, nesse período ali que Jesus esteve vivendo a sua missão, da mesma maneira que ele conviveu com Nossa Senhora, que ele conviveu com os outros amigos ali, nesse processo, e aí eles não falam nada disso. Então por isso que a gente considera que muitos livros desse distor falam em verdades, né, falsas, coisas errôneas, né, e a partir daí cabe a cada um, claro, tirar suas conclusões, né. A gente vai ter a veneração a São José também, né, como filho de carpinteiro no judaísmo. No islamismo, né, eles não colocam a divindade de São José, mas eles não negam, né, a existência de São José, até porque não tem nenhuma menção dele ali no Alcorão, né, nem da Virgem Maria, mas de qualquer maneira, né, eles colocam ele ali, né, como tem um respeito ali, até porque Jesus teve sua história, mesmo que eles não acreditam que ele era descendente de Davi, né, mas de qualquer forma tá lá. No candomblé, durante, né, o período da escravatura ali, algumas senzalas, né, eles cultuavam os orixás negros e tudo mais, e muitas vezes era colocado a imagem de São José como de outro santo ali, mas não quer dizer que às vezes eles venerassem São José. Era uma forma mais de esconder, né, algum dos deuses deles ali, né, os deuses do candomblé. Então, inclusive, nós temos que ter esse cuidado, né, não quer dizer que a gente vai na cidade aqui mesmo, tem lojas que são especificamente de artigos religiosos católicos, cristãos, mas nós temos também lojas que vão vender de tudo,
né? E às vezes não tem um respeito real às imagens, e ninguém sabe realmente o que eles fizeram com essas imagens. A gente tem que ter esse cuidado na hora de comprar e de levar para casa. Da mesma maneira que tem loja que especificamente vender, né, artigos para candomblé, macumbaria e outras coisas. E muitas vezes até descaradamente é vendido as coisas lá, e muitos católicos, por falta de buscar o conhecimento, de conhecer realmente, de querer ir atrás, acabam de não procuram saber o fundamento das coisas e nem a profundidade das coisas, e leva para casa. E talvez está levando uma coisa para casa que só vai trazer maldades, coisas ruins. Então tenham cuidado onde é que você compra, o que você leva, né, o que você traz ali para sua vida. E para sua casa, para dentro da sua casa também, certo? Seguindo aqui, o Papa Francisco fala assim: São José aparece como um homem forte, corajoso e trabalhador, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos. Antes, ao contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro e de amor. Então, se São José ele tem essa capacidade de solicitude, né, essa paixão verdadeira e abertura ao amor e ao outro, como ele teve Nossa Senhora, por isso que tanto a igreja como os santos se recorrem a ele com um processo de veneração, pela importância que São José teve e tem. Santa Teresa d'Ávila falava assim: queria eu persuadir a todos que fossem devotos desse glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que alcança de Deus. Não consegui ninguém que lhe tenha verdadeira devoção, ele faça serviços especiais, que não se veja mais beneficiado na virtude, pois ajuda muito as almas que a ele se encomendam. Então, todos aqueles, né, que se encomendam a São José têm conseguido, através do intermédio dele, muitas graças de Deus, e muitas. E nós vamos falar de outros milagres, de outras coisas aqui no decorrer das aulas. E finalizando aí, eu vou ler aqui que eu tinha falado, né, sobre a importância dos últimos 150 anos na questão da devoção a São José, colocado pelo Papa Donald Kellogg. Então, no documento da consagração, no livro que ele escreveu, ele coloca lá assim: em 2018 publiquei um devocional diário a São José, intitulado São José, Sabedoria Diária sobre o Nosso Pai Espiritual. Na introdução ele inclui a lista, né, de eventos importantes, marcos divinos que ocorreram nos últimos 150 anos, mostrando a crescente importância de São José na vida da igreja. Eles mostram claramente que vivemos em uma época sem precedentes em São José. Essa lista, então, o beato Jean José Latache, né, escreve uma carta ao beato Papa Pio IX, pedindo-lhe que declare São José padroeiro da Igreja Universal. O beato Papa Pio IX declara São José padroeiro da Igreja. Fundação da Sociedade de São José do Sagrado Coração, Padres Josefinos, pelo cardeal Herbert Vaughan, alguma coisa assim. Depois nós tivemos a fundação da Congregação de São José por São Leonardo Brialdo, fundação da Congregação dos Oblatos de São José por São José Marello, aparições em Quinoque, da Irlanda. São José aparece com a bem-aventurada Virgem Maria, São João Apóstolo e Jesus, que é apresentado como o Cordeiro de Deus. O Papa Leão XIII escreve, né, a encíclica Conco Pluris, né, referente a São José. A Beata Petra de São José inicia a construção do Santuário Real de São José de La Montagne, em Barcelona, Espanha, que é consagrada em 1901. Durante sua beatificação em 1994, São João Paulo II, né, nomeia Petra como apóstola de São José do século XIX. São Andrew Bessette, né, constrói um oratório dedicado a São José em Montreal, Canadá, e foi ampliada, declarada Basílica Menor e finalmente concluída em 1967. Né? Hoje é conhecido como Oratório a São José e é considerado por muitos o mais importante centro internacional de devoção a São José. São Luís Guarnella inicia a construção de uma igreja dedicada a São José em 1912 em Roma, né, concluída em 1912, em Roma. O Santo Papa Pio X aprova oficialmente a ladainha de São José. Então, aquela ladainha aqui que eu coloquei em cada aula que eu mandei para vocês, que eu enviei, né, no grupo do WhatsApp lá, é a ladainha, né, que o Santo Papa Pio X escreveu. São Luís Guarnella, né, funda a Pia União de São José para a salvação dos moribundos. Aparições em Fátima, em Portugal, durante a última, né, 3 de outubro, que eu já li, 1917. O Papa Bento XVI insere nos louvores divinos a aclamação
Bendito seja São José, seu casto marido. A Ordem dos Carmelitas, né, Descalços, da Espanha, funda a primeira revista teológica dedicada a São José. Estudios Josefinos, na década de 1950, né, sobre as aparições de Nossa Senhora na América, a irmã Maria Eufrem, enfatiza a renovada devoção a São José. O próprio São José fala sobre a vidente, sobre essa devoção. O venerável Papa Pio XII institui a festa de São José Operário no dia 1º de maio. São João XXIII insere o nome de São José no cano da missa Oração Eucarística 1. O Santo Papa João Paulo II escreve a encíclica Redenção Cristo, né? Exortação Apostólica a São José. O Papa Francisco, ecoando e realizando as intenções do Papa Emérito Bento XVI, acrescenta o nome de São José a todas as orações eucarísticas, da mesma forma consagra o Estado Cidade do Vaticano a São José. Então, o Papa Francisco, quando ele colocou, né, sobre a questão de São José do ano, São José, né, ele estava realizando as intenções ali do Papa Emérito Bento XVI, tinha essa vontade, e incluiu em todas as orações eucarísticas, né, e consagrou o Vaticano a São José. Em 1920, né, o Papa Francisco decretou o ano de São José para a Igreja Católica, né, 8 de dezembro de 2020 e até 8 de dezembro de 2021. Então, um ano certinho, né, do dia 8 de dezembro ao dia 8 de dezembro de 2020 a 2021, né, que é a carta encíclica papal aí, né, apostólica Patris Corde, que inclusive é a oração que nós fazemos inicialmente em todos os dias de aula, que é aquela oração inicial de consagração lá, que é a oração de São José. Então, o próprio Dom Kelly pergunta, né, se a gente sabe sobre tudo isso. Eu realmente não sabia, eu fui estudar depois de conhecer, inclusive no próprio livro dele esclareceu e colocou muitas datas que eu não tinha visto e não sabia, né, então foi muito importante nesse sentido o livro, inclusive, né, então a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e infelizmente, né, porque nós ficamos aí praticamente 1800 anos sem falar-se totalmente sobre a importância, sobre a questão de São José. Somente nos últimos 150 anos tivemos, né, algumas coisas aí de datas, inclusive eu citei, mas assim, uma importância enfática igual teve nos últimos 150 anos nós não tivemos. Inclusive sobre essa questão da aparição, né, de Fátima, que a serva de Deus, a irmã Lúcia, fala, né, a vidente ali de Fátima, ela escreve, né, a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o casamento e a família. Então nós vemos hoje que a Sagrada Família, ela tem sido destruída, né, no geral, não só a imagem de Jesus, Maria e José, mas como as famílias no total, né, colocando a presença do homem e a mulher de uma forma distorcida, colocando a criança podendo tudo, tendo liberdade para tudo, e infelizmente nesse processo a gente vê que só defamou, destruiu e decaiu a família. Então, se nós católicos não tivermos essa visão, né, de consagrar nossa família realmente a Deus, né, colocando São José, Nossa Senhora como patronos nossos e tendo os exemplos deles, seguindo esse exemplo, infelizmente muitas famílias vão ser destruídas, inclusive a nossa. Então, para que isso não ocorra, né, vamos manter o ato de consagração e buscando cada dia mais, né, consagrar nossa vida a Deus, usando o exemplo de São José. Então vamos fazer a nossa oração final aí. E aí, dentro do nosso cotidiano, é que nós possamos pedir, né, São José, e nos espelharmos em São José, para nos tornar os verdadeiros adoradores de Cristo, do sangue, né, e da cruz, e bem como que Ele proteja as nossas famílias. Vamos lá. Oração final a São José. Ó glorioso Patriarca São José, eis-me aqui prostrado de joelhos ante a vossa presença, para pedir-vos vossa proteção. Desde já vos elejo como meu Pai, protetor e guia. Sob vosso amparo ponho meu corpo e minha alma, propriedade, vida e saúde. Aceitai-me como um filho vosso, perseverai-me de todos os perigos, ataques e laços inimigos. Assisti-me em todo momento, e sobretudo na hora da minha morte. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até a próxima aula. E tá chegando o grande dia da nossa ato de consagração a São José, Santa Missa, dia 17. Que Deus abençoe a todos. Estivemos reunindo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.